visto esse pai, papapá. Mas em alguns momentos que só foram revelados nos evangelhos gnósticos, Jesus falava do Deus profundo. Ok? Pessoal, quando Jesus ressuscitou, ele ditou mais livros, isso não passou a história, do que os evangelhos que foram escritos quando ele estava, em relação ao que ele disse quando estava vivo. O que Jesus disse, vivo, rendeu os evangelhos que nós conhecemos e alguns apócrifos. Quando ele ressuscitou, ele disse coisas que antes não tinha dito, ou que só tinha dito em círculos íntimos. E aqui foram escritos diversos livros, mas que a Igreja Católica, no século IV, quando transformou o cristianismo, uma religião perseguida, na religião oficial do Estado Romano, muitos desses livros foram liquidados. E aqui, Jesus complementava o ensinamento que havia dado a apenas círculos íntimos, porque o povo judeu não aceitava outro Deus que não fosse Javé. Então Jesus teve dificuldades em falar desse outro, do verdadeiro Deus. Foi uma coisa que ele fez para a época. Em João, capítulo 16, se não me engano, estou cansado, vocês desculpem, mas eu sei que é em João, não me lembro agora em que capítulo é, porque Tico e Teco entraram em pane aqui. E eu estou muito cansado para os Espíritos poderem me ajudar uma hora dessa. O próprio Jesus diz, eu poderia lhes falar muito mais ainda sobre o Pai, mas não é chegado o momento. Mas quando eu voltar, vos falarei mais abertamente sobre o Pai. Porque ele não podia dizer naquela época. Vai ser confuso dizer hoje. Até porque Jesus não acertou em tudo. Javé também dificultou a vida de Jesus. E é muito complexo. Então vejam bem, pessoal. Tem uns 4 mãos que se levantaram, eu já nem me lembro. Daniel... Daniel fez a pergunta. Aí depois foi... Eu não vou ver. Foi daqui. É, Ricardo? Foi você. Vamos lá, vamos organizar esse negócio. Eu sabia. É que Daniel levantou e fez a pergunta. Fez, Daniel? Não, tá aqui, eu notei a pergunta. Não sei não. E, então, Conectado essa música. no primeiro lá, depois lá. A vivenda também bem curto mesmo. A atitude de Jesus extrapolou os limites de atuação de vírus de Javé? Desculpa, não escutei. A atuação de Jesus, esse embate, digamos assim, com Javé e desse grande livre-arbítrio de Jesus, extrapolou os limites da atuação divina de Javé? Os limites de atuação divinos de Javé? Se a atuação dele limitou. Teve repercussão nessas atitudes de Jesus ante Javé? Eles estão conectados. Veja bem, Jesus veio submetido à vontade de Javé. Ele fez tudo o que Javé queria que fizesse, menos essas coisas. Em tendo apresentado um código filosófico que afronta o de Javé é submeta-se, o de Jesus é reflita, escolha o seu caminho. O de Javé, Jesus, você não tem que fazer nada, reflita. Tem que amar seu semelhante. Javé disse, mande no seu semelhante. O que a natureza terrena tem como grande característica de Javé? O império do mais forte sobre o mais fraco. Essa é a principal doença de Javé. Javé só entende assim. Jesus se fez o mais fraco, mostrou que tinha poder e fez a absoluta questão de não usar o poder dele para impor nada a ninguém. Então Jesus confrontou filosoficamente Javé. Ele se submeteu, mas não se subordinou. Isso gerou um atrito complicado e Javé, no primeiro momento, não queria nem que ele retornasse à sua condição de filho. Ou seja, reassumisse o corpo que antes ele tinha como clone de Javé, o filho dileto de Javé. Mas não me peçam para contar isso, que é muito complicado. Mas assim, Javé demorou muito. Vejam bem, depois que Jesus ressuscitou, 70 anos depois ele escreveu o Apocalipse, ressuscitado, através de João. Javé não gostou. Até porque alguns anjos de Javé começaram a bandear do lado de Jesus para poder ajudar Javé e foram tidos como traidores nesse episódio. Aí Javé bateu duro, criou o quê? O Islã. Através de Gabriel, ditando a religião para Maomé, dizendo que ele era aquele mesmo Deus de Isaac, Jacó, de Abraão, papapá.
E que não tinha essa história de Jesus ter ressuscitado, não. E a partir do Islã que surgiu aquela história que Jesus morreu na Índia. Porque se Jesus tivesse ressuscitado, ele seria igual a Deus. E como o catolicismo disse isso, Javé, 300 anos depois, disse não. Ou seja, as pendengas de Javé com Jesus continuaram, mas não de Jesus com Javé. Jesus jamais desrespeitou Javé. Jesus foi o tempo todo desrespeitado por Javé. E ele se submeteu a isso por amor a Javé, amor a todos nós, amor a todo esse contexto, porque ele diz, ó, o que é que Jesus nos ensinou? Que a gente tem que se submeter a Javé, porque não tem outra condição, já que nós estamos usando o DNA dele. Nossos espíritos encarnam e ficam usando o DNA de Javé nesses corpos. Essa é a regra do jogo. Só que isso não tinha sido clarificado até agora. Por isso que é tempo de maioridade espiritual. Daqui que a humanidade aceite isso, em tese vai demorar um bocado, né? Pior que não vai não, porque quando Jesus, a chegada do Mestre tem a ver exatamente com esse momento em que ele vai dizer, ó, por mais doido que seja, é por aí mesmo. Senão isso não seria jamais resolvido. Como nunca foi resolvido até agora. Então, sim, num certo sentido, Jesus extrapolou total, mas ele não confrontou Javé. Ele apenas deu exemplo do que podia dar. O que Jesus fez repercutiu na espiritualidade superior, repercutiu em Javé, tardou, mas repercutiu, por isso que ele vai voltar, senão ele não voltava. O que é que Jesus disse na condição humana? Ó, eu volto lá na frente. Morreu, ressuscitou, 70 anos depois confirmou, eu volto. Ou seja, ele deu a notícia na condição humana e confirmou na sua condição divina. Ainda tentou dizer, mas eu volto em nome do Pai, Javé. Mas Javé disse, você está dizendo isso só para me agradar, mas você está dizendo que volta de qualquer jeito. Eu quero ver se você volta. Desculpe a brincadeira. Mas é mais ou menos assim. Volta só se voltar em meu nome, mas pelo seu poder próprio, eu não deixo. E por que a espiritualidade superior deixa que Javé manda em tudo? Porque a mente dele foi quem criou tudo, e se ele entrar num processo de implosão, o que é que pode acontecer? Não com esse universo físico, mas com a esfera existencial onde ele está, coisa muito séria. E o que acontece lá pode repercutir aqui dentro. Porque existem buracos negros, brancos, amarelos, vermelhos, azuis, verdes e rosas nesse universo, a gente não sabe o que eles significam. E nem queiram que a gente aprofunde isso, porque é um chute muito grande. Então o jogo é jogado em regras que nós, seres humanos, não temos como sequer avaliar. Só com o progresso da física quântica, o progresso da revelação espiritual, o progresso da nossa condição de ter a capacidade de amar de forma desapegada, o progresso da ciência de uma forma geral, que hoje nos permite estudar, ter disponíveis informações todas aí na internet, certas e erradas, mas está tudo disponível. Toda a conquista humana está hoje disponibilizada. E acima de tudo, nós conseguimos sair da escravidão que Javé nos impõe, mesmo que não queira. Isso é uma ditadura das piores que eu conheço. Nós finalmente conseguimos construir aqui na Terra uma época em que nós temos a liberdade de dizer o que a gente pensa. Pelo menos em quase 90% dos países, ainda existem uns, tipo os nossos irmãos da Coreia do Norte, que liberdade é zero. Mas daqui a mais um século, a Terra inteira, entre aspas, não terá mais sistemas políticos opressivos. Como hoje nós podemos ter a liberdade de pensar, de dizer asneiras, de sonhar, a partir daqui começa um outro tipo de evolução para a humanidade, o que implica num outro tipo de evolução para todos esses seres, que mesmo sendo deuses, super isso, super aquilo, eles são reféns dos menores que eles terminaram criando. Então nós somos vermes terráqueos, somos. Mas nós temos algo que eles não têm. Nós temos bom humor, eles não têm. Nós temos a capacidade de sorrir, eles não têm. Nós temos a capacidade de amar de forma desapegada, eles não têm, eles só entendem a relação de troca. O zelo que uma onça tem pelos seus filhos é o tipo de amor que Javé tem pelos filhos deles e por nós.
Lembre-se, o DNA da onça é o mesmo de Javé.